amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Um bom dia a todos, um bom domingo a todos. Bom Padre dia, Anselmo. Padre Fernando, bom dia a você que nos acompanha dominicalmente através das nossas páginas difíceis, porém de quando em quando, páginas também adocicadas da Bíblia, porque assim tem sido E sempre edificantes. o nosso programa. Graças a Deus. Graças a Deus. E Sempre. quanto mais se estuda, mais edificação se pode tirar daí. Sim, sim. Muito bem. Não tenha dúvida, entre uma leitura ingênua, superficial, e uma leitura profunda, é melhor a segunda. Sem dúvidas, Padre. Sem dúvidas. Agora, daqui poderia surgir uma certa dúvida, uma certa pergunta. A Bíblia não foi escrita para o simples? Depende do que se entende por simples. Se se entende por simples, simplórios, não estudados, não especialistas em nada, claro que não. A começar da língua. A Bíblia foi escrita numa língua que nós não conhecemos, que nós não falamos. O hebraico, em poucos casos o aramaico, o Novo Testamento todo em grego. Muitos, quase todos, temos que nos contentar com uma tradução aproximativa. Quem é sem estudo? Quem não tem estudo bíblico nenhum, quem não sabe nada, pode tirar algum fruto da Bíblia? Bem, eu não nego, sobretudo com livros mais fáceis. Por exemplo, os evangelhos. Mas dizer que saboreie com profundidade as cartas de Paulo, o Evangelho de João, ou o Apocalipse, ou mesmo o livro do Gênesis, aí eu tenho que dizer que não. Certa vez me veio à presença uma senhora, já de uma certa idade, mas inculta, quase analfabeta. Não era analfabeta, não. Ela sabia ler muito bem, mas também parava por aí, não ia mais adiante disto aqui não. Era alfabetizada, era crente e passava o dia, o tempo livre que tinha era ler a Bíblia. E não lia evangelhos não, ela lia livros pesados, como Gênesis, como Jó, sapienciais. Certa vez me veio com uma questão: padre, como é possível que no passado se vivesse tantos anos, 960 anos, hoje se vive apenas 60, 70 e acabou? Vejo, o que eu posso responder para uma pessoa assim? Não há resposta. Por quê? Tirá-la do mundo dela, eu não devo. Seria contraproducente, seria irresponsabilidade pastoral bíblica. Trazê-la para o meu mundo, impossível. Ela precisava muitos anos de estudo. Eu disse lá qualquer coisa, não me lembro mas exatamente o quê, mas a deixei tranquila. Agora, uma pessoa dessa pode tirar todo o fruto da leitura? Não, de jeito nenhum. E é mais ou menos por aí, padre. Isso muitas vezes em nossa pastoral reflete sempre falta de catequese, uma falta de aprimoramento na busca por uma reflexão mais precisa sobre a fé. É um dos principais males da pastoral, né, eclesial hoje, né? É o perigo de se construir uma pastoral sentimentalista e pouco catequética, e pouco bíblica, e pouco fundamentada nas Escrituras. Mas quem é o pastor que está preocupado com a catequese?
na sua paróquia ou na sua diocese, uma catequese para valer. Mas ali, formando um corpo de catequistas. Às vezes, uma paróquia só não dá. Você vai para outra paróquia, acabou. Precisaria que entrasse a força de uma diocese, por exemplo, ou de uma igreja particular. Ou de um regional, ou de coisa parecida. Onde as coisas fossem cobradas, dadas, cobradas, e um catecismo sério, bíblico, sério. Mas as nossas catequistas são mulheres, normalmente são mulheres, beneméritas, mas nem sempre à altura do cargo que ocupam. E muitas vezes estão lá há 40 anos, sem nenhuma atualização, sem nenhuma leitura, sem nada. Infelizmente. É uma catequese ultrapassada e defasada, não é? Exatamente, exatamente. E depois vai para a primeira comunhão e acabou-se. Acabou-se. Um grupinho insignificante faz uma preparação para o crisma e depois... De certo, volta um ou outro para casar e depois a igreja vai até o velório. Infelizmente, né? É assim. Agora, eu não quero acusar só o Brasil, hein? Eu acho que em outros países também existe essa defasagem catequética impressionante, que este programa aqui, ainda que vá no horário da manhã cedo, gostaria de preencher, se houver lacunas nesse setor. Agora, quais são os catequistas ou as catequistas que nos escutam? E, naturalmente, tem que mastigar isso aqui. Isso aqui não é linguagem, o que nós falamos aqui não é linguagem para criança. Tem que ser mastigada, mas também não contar coisas inverossímeis. E Adão pegou uma maçã. Onde é que está a maçã aí? No texto. E deu a Eva pegou uma maçã e deu a... Onde é que está isso no texto? Não é? Tem que fazer uma certa exegese do texto. Mas não chegamos lá ainda nesse capítulo, não é? Exatamente. Padre, se me permite, no programa passado, fechamos com uma pequena dúvida. Lhe questionei a respeito da seguinte questão, da seguinte coisa. Parece-me que o coração do Pentateuco é o Êxodo. E a tônica do Êxodo é libertação. Mas me parece que a tônica, a palavra-chave do livro do Gênesis é criação. Esse conceito, ele não é um tanto novo na história, já para estar no lábio de um judeu? O quê? Que criação? Conceito? Não. Os judeus são tão criacionistas quanto nós. E sempre foram. Mas cronologicamente, na história, cronologicamente falando, a seu ver, a criação foi uma ferramenta a ser entendida primeiro que a libertação para eles? Não. Acredito que não. E para os cristãos? Para os cristãos, também o centro é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Para os cristãos é esse o centro. Mas eu não entendi bem a sua pergunta. Não, porque a minha pergunta é, o coração do Pentateuco é o Êxodo. E me parece mas aí já é uma leitura sua. Já é uma leitura sua, o coração é o Êxodo. Ela é válida, né? Para judeus, para cristãos, para quem o coração é o Êxodo? Eu acho que para ambos, para os cristãos e para os judeus. Eu acho que para os judeus o mais importante está na Torá. Que são os 5 livros. Isto é, não, mas na legislação, nos textos legislativos. Eu acho que para eles o mais importante é isso. A Páscoa não é a festa mais importante dos judeus. É a festa das tendas? É a festa das tendas, dos tabernáculos. Sim. A mais importante. Claro que tiveram uma experiência de Deus libertador.
Agora, eu não queria introduzir isso agora, nesse momento, mas este êxodo consta de quê? De uma libertação. Sim, né? sim. Mas vá a fundo nela, o que houve? Membros do povo de Israel que saíram da casa do faraó. Isso é o que está escrito. E tenho alguma outra matéria para me aprofundar? Não. Para além da literatura que tenho Não, diante dos olhos? Não tem, o pior é isso, não tem. Tem apenas um texto escrito muitos séculos depois. Então também, por exemplo, textos como textos do livro do Êxodo, que vem logo depois deste livro, deve ser lido de modo retroprojetado. Exatamente. De modo retroativo, olhando para o passado que imaginavam ter acontecido. Agora, ter pensado nisso, intuído esse passado, já é uma grande coisa. Fazemos o intervalo e voltamos. Neste ano, Muito bem, estamos de volta, não é? Voltamos. E você tem alguma questão mais a pôr ou? Não. Só voltando aqui para a conclusão do nosso primeiro capítulo, seria até um aspecto mais prático. E já falamos em outro programa. Por que na hora de sistematizar as tradições, eu não sei se no original está assim, ainda não olhei. O capítulo 2, ele é iniciado concluindo o capítulo 1. É apenas estilo? Não, porque a divisão dessas tradições em livros e em capítulos e em versículos, isso aqui foi feito muito tardiamente, já na era cristã. Entendi. Já na era cristã. Tem nada a ver, embora seja universalmente aceito, não tem nada a ver com os primeiros que nunca pensaram em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo isto, versículo aquilo. Não. Era um texto assim, digamos, um texto limpo. Totalmente isento de capítulos, de versículos, de títulos, de subtítulos, de temas. Tudo. Texto corrido. De tudo. Nenhum título, aí é um título, digamos, canônico, inspirado. E aí entramos no capítulo 2, que também trata da criação. Bom, já entramos. Que de algum modo já entramos. Já falamos. Né? Deus que faz um boneco de barro. Que é uma réplica feita em outro lugar em Judá da criação. Agora, você pense uma comunidade pós-exílica olhando para o seu passado. Nós existimos porque um Deus criador nos fez. Inclusive, e nós somos homens e mulheres porque Deus quis um homem e uma mulher. Inclusive, o senhor concluiu o primeiro tempo falando sobre a importância e o peso dessa intuição. Intuir, coisa que eles fizeram no presente, olhando para o passado, já é um papel de grande valia. Mas isso pensado sob uma ótica hebraica, semita. Talvez no nosso mundo atual, intuição tem muito valor. Qual intuição? Que os nossos se você é religioso, tiveram. Se você leva a sério a sua fé, você procura a fonte da sua fé, uma das fontes da sua fé, que é a Sagrada Escritura. Tudo bem, mas num texto que é meramente intuitivo. Num texto que você estudando bem e distinguindo o superficial, o acidental, o metafórico, o mítico, deixando isso de lado, é um texto que fala ainda hoje. As coisas são assim porque Deus as fez assim. Agora, o texto não acaba em 2 capítulos. Existe o pecado, não é? Que é um capítulo à parte, que é um capítulo posterior, e que eu não queria entrar agora
nessa segunda parte aqui, porque é longo Sim. e nós deveríamos ter mais tempo para explicar isso aqui. Eu acho que poderia ficar para uma outra eventualidade, um outro dia de início, Sim. já de começo. Mas, ainda no capítulo 2, sim, num dado momento da narrativa, do conto, diz que Deus sente necessidade de dar uma companheira ao homem. Porque o próprio não, autor... sente necessidade, viu a miséria do homem sozinho. E detecta que não é bom que ele esteja só. Então, muitos exegetas e hermeneutas olham para esse versículo e já aplicam o princípio do relacionamento, né? Ninguém nasceu para ser feliz sozinho, coisa parecida. Quando a gente pega um versículo assim, do ponto de vista atual, ele não é um pouco pesado, sobretudo para aqueles que hoje são consagrados, que são chamados a viver só no sentido afetivo, sexual. O senhor entende a amplitude da minha pergunta? Entendo, mas isso não tem resposta nesses 2 capítulos aqui. São questionamentos que você faz a partir do Novo Testamento e da sua fé cristã. Aqui não. Os judeus jamais aceitaram o celibato. Quer dizer, um ou outro aceitou, sabe? Preferia se casar com a Torá a se casar com uma mulher. Isso para mim é novo. Deixo para os outros o problema da procriação. Eu me caso com a Torá. Tem muitos judeus assim, nessa linha. E no passado. Tem, na Mishnah, no Talmud, tem. Interessante. Pois é, não é que absolutamente não. A grande maioria se casava e se casa. Mas houve sempre exceções, sobretudo rabinos apaixonados pela Bíblia. A minha esposa é a Bíblia. Eu deixo a outros a preocupação e a tarefa de povoar o mundo. Interessante, muito interessante. Porque olhando sob esse aspecto, o próprio Jesus, né? Ele também não casou. Né? E ele é a fonte e a inspiração do celibato cristão. Muito bem. Certo? Okay. Alguma coisa a mais a respeito deste capítulo? Não, e aí ele fala ainda, né, que quando a mulher é criada, ela é retirada da costela do homem. Isto é uma maneira mítica de se falar. Para isso precisa estudo e separar as coisas. É uma maneira mitológica, não é? Mas com uma verdade profunda. Ela é da mesma substância do homem. E isso não indica submissão. Os dois são criados do mesmo material. O material de um serve para material de outro. No plano de Deus, a mulher nunca esteve abaixo do homem. Isto aqui já é fruto da história e de uma história onde as feridas do pecado já se fazem presentes, não é? A história do machismo, que hoje, graças a Deus, em larga parte, não em todos os lugares, mas no Ocidente, pelo menos, e em larga parte é superado. Sim. Agora, muitos se fundamentam na teologia de Paulo, que coloca a mulher superficialmente, a meu ver, de lado um pouquinho, quando manda pôr o véu, quando pede para não abrir a boca na sinagoga e quando diz que elas sejam submissas aos seus maridos. Muitos pegam estes versículos de Paulo para decretar a submissão da mulher frente ao homem, o que eu acho que é uma Mas isso também é falta de cultura errada. bíblica, porque eu tenho que distinguir na biblioteca e nos livros de Israel e da igreja, eu tenho que distinguir a inspiração da revelação. Se esses textos fossem revelatórios, nós tínhamos que obedecer-lhes até hoje. Mas como a igreja não vê aí nada a não ser uma visão da época, do momento,
ela pode ter estranhado um pouco quando as coisas se modificaram, mas se deixou, percebeu que ali não havia nada que contradissesse a revelação. Dou um exemplo. E um exemplo que aconteceu na minha vida de jovem, logo depois do concílio, mas não era padre ainda. Um exemplo, olha, no meu tempo de criança, mulher para entrar na igreja precisava estar de saia e para comungar de meia e para comungar ou confessar de véu na cabeça. Como eu me lembro de minha mãe. Como eu me lembro de minhas tias. Todas assim. Era impensável uma mulher entrar sem véu na igreja. Veio o concílio, começaram as mulheres a vestir calça comprida, começaram as mulheres a tirar o véu, a igreja se sentiu mal, não estava habituada a isso, mas acabou aceitando. Na mesma época, houve teólogos que queriam dizer que a concepção virginal de Jesus é uma maneira de falar de um modo sobrenatural, mas que não houve concepção virginal, que foi o resultado de um matrimônio normal entre Maria e José. A igreja teve uma reação violenta contra isso. Dois tipos de reações diferentes. Ou seja, o primeiro não era algo revelado, mas o segundo era. O segundo era. Então ela reagiu de modo diferente. Reagiu de uma maneira, olha, de uma maneira que eu me lembro. Mas não e não. Tudo bem, pode ser virgindade do coração, pode ser o que quiserem, mas a física também, a biológica também. E essa entrou, inclusive, nos documentos, né? Entrou e na fórmula do dogma ela existe até hoje. Bem, exatamente. Nós temos que finalizar agora também. Deixando claro que ainda teria mais uma questão sobre a nudez do homem, mas não vamos deixar para o próximo programa. Mas essa entra já no capítulo 3º, não é? No capítulo 3º. Mas ainda está no finalzinho. Eles viviam nus diante do Senhor. É uma questão maneira, que vamos trazer. Maneira de se falar da pureza de intenção, da ausência de malícia. Isso. Só isso. E que Deus criou um homem, não pecador, não desordenado, mas criou um homem, digamos, decente. Sim. Um homem com princípios bons. Muito obrigado pela escuta, pela presença e até domingo que vem. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.